Boa noite. Boa noite. Eu já tinha contado a história, eu já tinha ouvido a história, contada por muitos companheiros da casa, mas eu nunca tinha ouvido a história com tanta emoção. E fiquei tocado por essa emoção da Paula. Nós estamos aqui há tanto tempo e talvez não tenhamos nos envolvido da maneira que nós precisamos nos envolver para perceber que essa história faz parte de cada um de nós. Nós estamos aqui inseridos nesse contexto Fundação Espírita Carita, planejado muito antes da encarnação desses companheiros e concretizado pelo esforço e pelo trabalho de todos. Obrigado, Paula, pela sua participação. Eu gostaria muito de agradecer a Deus a oportunidade da vida, agradecer a Jesus a oportunidade de estar encarnado aqui nesse orbe que Ele governa, agradecer a espiritualidade dessa casa pela oportunidade do trabalho que nos oferece, a oportunidade dos estudos e principalmente por um momento como este, de participarmos dessas celebrações, da comemoração dos 72 anos da nossa casa, num momento muito especial de um convite de Carita para que nós possamos nos preparar verdadeiramente para fazermos a travessia e estarmos prontos para um novo momento desse planeta. Esse é o convite da espiritualidade e nós precisamos nos preparar para isso. E eles nos oferecem todas as ferramentas para essa preparação. E esses estudos que nós estamos realizando nessa semana têm um sentido muito mais amplo do que uma palestra, do que um estudo. Estamos estudando 4 personagens. O primeiro foi na segunda-feira com Jesus Cristo, o seu projeto. Ontem tivemos a oportunidade de estudar Paulo. E é interessante perceber, fazendo a comparação Saulo-Paulo, o quanto um precisou do outro, o quanto essas personalidades se completaram para que a obra pudesse ser realizada. E nós vamos tentar hoje trabalhar da mesma forma, contar uma história e situar esse espírito dentro dessa estrutura encarnatória. E amanhã, um outro personagem. Eu não tinha em mãos um livro, né? Paulo e Estevão. Eu não tinha diversas citações do Evangelho. Eu tinha uma pequena história. E essa história começa na noite de 18 de julho do ano 64 da Era Crística. Roma estava em chamas. Boa parte da cidade foi destruída por um grande incêndio. E os historiadores dizem, alguns, que o responsável teria sido Nero. Na sua loucura, teria mandado incendiar Roma. Outros historiadores dizem que não faz sentido isso. Não foi Nero, não importa. Se foi Nero ou não foi, não importa. O que importa é que ele queria encontrar responsáveis por aquele incêndio e elegeu os cristãos como os responsáveis pelo incêndio. E por isso eles deveriam ser mortos, queimados vivos, pela audácia de seguir um carpinteiro. Assim, um mês e pouco depois, em 27 de agosto, estavam vários cristãos no Coliseu, uma fila esperando a hora de serem queimados. E ali, já amarrada a um tronco, uma mulher, envelhecida, encarcada, dobrada pelos anos de dor e sofrimento,
mas com uma tranquilidade no seu semblante que tocava, e ao mesmo tempo assustava aqueles que não compreendiam como uma pessoa pode estar naquele estado e manter-se totalmente sereno. Ao seu lado, um jovem guarda pretoriano chega a ela e questiona: tu és patrícia, tu és nobre, abjura desse teu Deus e Nero a perdoará. Ela serenamente responde: não posso. E ele insiste: teu marido pertencia à corte. Que magia foi essa que esse homem fez com você, que você se perdeu para estar aqui? Bem próximo a ela, preso em um outro tronco, um jovem, robusto, cabelo encaracolado, grita: mãe, abjura! Se tu não abjuras porque não crês nos deuses romanos, abjura por mim que sou teu filho. Tu sabes que eu não abjurarei. Eu jamais negarei o Cristo. Mãe, abjura por amor a seu filho. O guarda, que estava ao lado, incomodado com aquela cena, pega o látego e dá um golpe na face de João. O sangue jorra e ele fica mais incomodado, porque ela mantém a serenidade. E ele diz: tu vais morrer, miserável. E o filho grita mais uma vez: mãe, o que Jesus fez por mim, eu não sou cristão. Tu podes continuar servindo a Jesus, mas ter pelo menos uma satisfação. Nero é justo e bom, ele nos perdoará. Cala-te, meu filho, tu não sabes o que dizes, ela responde. Jesus era puro e passou por todos os sacrifícios sem qualquer lamentação. E nós, na nossa incapacidade, na nossa fragilidade, precisamos pelo menos ser fiéis a Deus. E naquele instante, arrebanhada pelos quadros de sua memória, ela se transporta na lembrança para um burgo bem próximo, ali em Cafarnaum. Próximo em termos, mas na memória é tudo muito próximo. Ela enxerga a casa, percebe as tamareiras, o jardim florido, e relembra dos tempos que passou ali, da tranquilidade, da segurança, das vivências ao longo de anos naquela casa. Mas também lembrou que ali naquela casa ela ficava extremamente incomodada. Incomodada porque havia com ela um companheiro que a atormentava pela postura. Ela havia casado com Cusa, que era intendente de Herodes Antipas, ou Antipas, e era um homem da elite, era rico, poderoso, e ele também era rico e poderoso, Cusa. Assim, ela fazia parte daquela sociedade também, mas ele a incomodava pela sua ausência, ele incomodava pela sua indiferença, pela infidelidade, por não tratá-la como uma semelhante, apenas como uma mulher. E antes que eu prossiga, eu pulei algo que é extremamente importante, que eu fiquei tão empolgado com a história, que eu preciso mostrar para vocês que apenas 2 vezes a nossa personagem de hoje é citada. Então, para vocês verem a diferença de ontem. Em Lucas 8, 1-3, quando diz assim: e sucedeu depois disso que ele percorria cada cidade e aldeia, proclamando e evangelizando o reino de Deus,
Os 12 estavam com ele e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Maria, chamada de Magdalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais serviam a ele com seus bens. Então Joana, que é a nossa personagem de hoje, fazia parte das mulheres que estavam com Jesus, inclusive dando bens para auxiliar na manutenção dos custos daquela obra. E a outra passagem é num outro momento marcante. Na primeira madrugada da semana, foram ao sepulcro levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Quando retornaram do sepulcro, relataram todas essas coisas aos 11 e a todos os restantes. Eram elas: Maria Madalena e Joana, Maria, mãe de Tiago, e as demais que estavam com elas. Diziam essas coisas aos apóstolos, mas diante deles essas palavras pareceram como que tolice, e não acreditaram nelas. Aqui está um ponto importante para nós observarmos, e vamos mais para frente na nossa análise, perceber o quanto isso incomodava Joana. As mulheres naquela sociedade eram tratadas de forma inferior, e o seu companheiro a tratava de forma inferior, e isso incomodava profundamente Joana. Ela vinha de uma sociedade romana, onde ela tinha liberdade, e ali ela era apenas uma mulher. Onde eu estava mesmo? E estava exatamente nesse ponto, nos conflitos. Geravam muitos conflitos entre os dois. Joana cobrava dele e ele reagia. E nas diversas discussões que eles tiveram, numa delas em especial, uma criada assistiu a cena. Ela discutiu e começou a chorar posteriormente, pela agressividade de Cusa. A escrava, ficou tocada pela cena e esperou um momento para procurar a senhora. E naquela noite, Cusa estava fora, como sempre fazia, e ela ali, penteando os cabelos da senhora, pede permissão para dizer: Senhora, eu não pude furtar de assistir a cena de hoje, e percebi o quanto a senhora ficou tocada, incomodada, chateada com o que falava com seu companheiro, com o nosso Senhor. Senhora, permita-me, eu sou apenas uma escrava. Para essa sociedade eu não tenho nada, nem liberdade. Mas eu encontrei aquele que me libertou, aquele que liberta as almas, aquele que representa o Deus. Joana, Deus? Que Deus há acima daqueles deuses que estão no panteão romano? Ela repetiu: os deuses estão no panteão romano. O meu Deus está acima dos deuses do panteão. Esse representante, esse embaixador, esse liberta as nossas almas. Joana ficou incomodada com aquilo, remoendo aquilo que ouviu, pensando sobre aquilo, e inclusive procura outras escravas em outros momentos e percebe que a grande maioria delas estava lá, também seguindo esse tal Jesus. Aquilo não saiu da cabeça de Joana, até que depois de mais uma discussão conclusa, ela volta e procura aquela mesma escrava e pede a ela que informe quando aquele Jesus, aquele homem, estaria de volta na cidade. E assim, definida a data, ela se prepara e vai junto com a escrava, coloca um lenço sobre a cabeça, mistura-se na multidão e vai para a beira do lago. Era uma tarde,
O sol brilhava, mas estava se pondo. O céu estava dourado. Parou a barca e Jesus se levanta. Ele fica em frente ao sol. O contorno do seu corpo brilhava, mas ela percebeu que havia mais luzes do que a luz do sol. E ela ficou encantada com a cena, observando aquele homem. E ele começou a falar, e foi tocando as pessoas, e ela ali não entendia uma palavra do que ele falava. Ela não entendia. Ele falava um dialeto. E ela ficou desesperada, porque ela esperava entender aquilo e principalmente entender o que ela estava sentindo. Ela foi tocada, mas ela não entendia uma palavra e ficou desesperada e olhava ao lado, todos estavam embebecidos. E ela ali foi quando ela parou e começou a se acalmar. E ao se acalmar, ela começou a ouvir. E percebeu que para ouvir Jesus é preciso ouvir com o coração. E quando se ouve com o coração, as palavras são dispensáveis. É como uma música que toca, uma melodia interpretada pelo coração. Nós entendemos tudo. Terminado o encontro, a barca se foi e ela ficou. Todos foram embora. E ela voltou lentamente para casa sem trocar uma palavra com a escrava. Algo mudou dentro de Joana. Ela tinha certeza que não era mais a mesma pessoa. E aquele homem, aquele representante de Deus, havia feito nela uma grande mudança, sem que ela entendesse uma palavra. E assim, ela começa a sua mudança. E a primeira delas, reúne com as escravas e diz: de hoje em diante, vocês não são mais escravas, vocês são servas. E assim, todas as oportunidades que tinha, ela estava assistindo Jesus. Estava acompanhando o Mestre. O tempo foi passando. E ela soube que ele esteve em Jerusalém, que entrou pelo portal da frente, em cima de um burrico, e todos o saudavam e homenageavam. E ela ficou sabendo também que ele tinha um olhar muito triste. E ela não entendia. Será que porque ele não queria as homenagens? Ou será que porque ele sabia o que viria pela frente? Ficou sabendo da sua prisão. E como Cusa ainda tinha muita força, ela procurou então uma companheira para ir até Pilatos. Por que não interferir? Vamos procurar Pilatos. E chamou Lívia, a esposa de Públio Lentulus. E foram as duas até Pilatos. Chegaram lá e pediram que ele intercedesse por Jesus, pelo nosso Senhor. E ele, no estilo Pilatos, diz: a sentença está proferida e está sendo executada. E elas das varandas do palácio podem observar de longe uma caravana, uma multidão seguindo aquele homem que levava nas suas costas a sua cruz. E de longe assistiram à crucificação. E ela depois esteve lá, junto da cruz. Esteve com Maria, com Madalena e outras mulheres, sustentando aquela que na verdade sustentava todas. Depois esteve na porta do sepulcro, como citado por Lucas, e sentia que a vida era extremamente dura com ela. A saudade que ela sentia daquele homem, daquele Jesus, daquele mestre, doía-lhe fisicamente. Mas o tempo passa.
Eu pulei uma parte. Não tem como emendar. Não tem como emendar. Gente, é a realidade desse estudo. Eu preciso voltar. Jesus não morreu ainda. Jesus não morreu ainda. Me desculpe. Jesus não morreu ainda. Por favor, vamos segurar a cena de Jesus. É o encontro mais importante. Ela estava extremamente modificada, mas extremamente incomodada com Cusa. A vida dela havia mudado, mas Cusa não mudava. E ela precisava fazer alguma coisa. Ela sentia que precisava fazer alguma coisa. E mais uma vez ela procura aquela escrava e pede que ela consiga uma palestra, um encontro, uma visita, qualquer coisa que ela pudesse ter um contato com Jesus. E assim ela acerta a ida de Cusa na casa de Simão Bar-Jonas, o mesmo pescador da barca. E ela, numa noite, atravessa o lago com uma barca e vai até a casa de Simão. A lua brilha, o mar tranquilo, a porta está cerrada. Ela chega a uma insegurança interna, algo que ela nunca havia sentido. Ela coberta com um manto negro, descerra a porta. A luz penetra e ela pode ver que dentro havia um homem assentado, que vira o seu rosto sobre o ombro para ver quem estava adentrando. Era Jesus. E ali ela caminha para ele, com as mãos trêmulas, assim, suando frio, vai até o mestre e chega bem próximo a ele e se ajoelha. Abaixa a cabeça e quando levanta, ela percebe que os olhos do mestre penetravam os seus olhos. E ela diz: Rabi. E ele responde: Joana. Ela assusta. Como sabes meu nome se não me conhece? Joana, eu a conheço. O pastor conhece todas as suas ovelhas, uma a uma. Ó Senhor, se tu me conheces, sabe que sofro. Eu estou aqui para pedir-te permissão, para tomar uma decisão na minha vida, já tomada, uma decisão, mas apenas para pedir-te uma permissão para seguir-te. Eu quero abrir mão de tudo na minha vida. Eu quero abrir mão do meu lar, da minha família, do meu marido, de todas as coisas que conquistei nessa vida, porque depois de ti, nada delas fazem mais sentido. Ó Joana, só existe um Deus, e os templos que representam esse Deus aqui são feitos de pedra, são muito frios, e eu vim, Joana, para trazer o calor do amor no coração dos homens. E pergunta a ela: Joana, tu me amas? Ela diz: amo o Senhor. Joana, tu me amas? Senhor, por ti darei a minha vida, se pedires. A partir desse ponto, para que eu não cometa de novo os mesmos deslizes, nós vamos ler juntos a continuidade do diálogo. Se tu me amas como dizes, Joana, fica em casa. Eu te peço que ames a Cusa. Ame ao teu marido por amor a mim. Ama-o, respeita-o, ajuda-o. E é importante que nós façamos a leitura pensando sobre o que ele falou.
Ame o teu marido por amor a mim. Se ele lhe traz dificuldades de sabores, trata-o com muito carinho e amor, porque não é por acaso que estás com ele. Deus te escolheu para ser trabalhadora desta alma perdida. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Deus te escolheu para ser para ser a trabalhadora dessa alma perdida, e não há o acaso na vida do Espírito. Se estás ligada a ele, é por uma razão. O que precisas é de paciência, resignação e de muito amor para dar ao que te fere. Ele não disse que ela ia ficar livre. Ele disse para ter resignação, paciência e amor com aquele que te fere. Joana, eu não vim para os felizes, mas para aqueles que são sofredores. Não vim para os nobres, mas para aqueles que são vulgares. Eu não vim para os sadios, mas para os que têm as enfermidades devastadoras da alma. Ele veio para aqueles verdadeiramente necessitados. Joana, então, extremamente tocada, diz para ele: Senhor, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Ela estava tocada, mas continuava o mesmo problema, a mesma dificuldade, que era o companheiro ter essa mesma visão. E observe o que ela propõe. Não julgas acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Eu não posso impor os vossos princípios? Eu não posso então reformar o meu marido para que ele vá para o céu? Joana, quem sentirá mais dificuldade de estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Ora, Joana, quem pode compreender esses princípios? E quem, compreendendo os princípios, pode estender as mãos? Você ou seu companheiro? Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Olha que beleza. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. As nossas paixões não são exterminadas ou extirpadas, elas são transformadas. E ainda, o Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Não há imposição, há esclarecimento, mas cada espírito tem o seu tempo. Ser fiel a Deus, amando teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável, o que ela mais fazia. Volta ao lar e ama teu companheiro como o material divino
que o céu colocou em tuas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Olha isso. O companheiro era um material divino colocado nas mãos de Joana para que ela talhasse uma vida de sabedoria e de amor. É ou não é envolvente isso? É ou não é tocante? Faz ou não faz sentido o que o mestre disse? Tu dizes que me dará a vida se eu te pedir. Pedi-la a ele. Não hoje, mas um dia. Um dia que não está perto nem está longe. Eu te pedirei a vida. Agora vá e não te esqueças. Vai, filha, e ser fiel. Aí, ela volta então para casa. Completamente, ela achou que ela tinha mudado no primeiro contato com o mestre. Agora ela tinha certeza de que ela não era mais a mesma. Ela tinha certeza que a vida dela havia mudado verdadeiramente. E ela passa então a primeira mudança. Ela deixa de olhar para o companheiro e ver nele todos os defeitos do mundo. E passa a perceber nele que existe um germe de virtude e que precisa ter o solo trabalhado para que ele possa germinar e um dia florir. Aí ela fica sabendo que Jesus esteve lá em Jerusalém. Ela vai lá vai a Pilatos, aquilo que eu já contei. E ele então é crucificado e a vida continua. Eles têm um filho e a vida passa então a ter mais responsabilidade e mais cuidados. Mas a nossa vida é como o roteiro de um filme, não é assim? E vez por outra esse roteiro toma outros rumos. E foi exatamente o que aconteceu com Cuza. Ele perdeu os poderes políticos. Ele foi destituído do cargo. E com a perda ele foi perdendo os seus bens também. E foi perdendo tudo que tinha. Eles voltam então para Roma. Cuza, Joana e o filho. E em Roma, a intensidade da vontade de vingança, a incapacidade de lidar com as perdas de Cuza foram tão grandes, tão tamanhas, que ele acaba por destruir-se interiormente e retorna ao plano espiritual em estado lastimável. E Joana está só, sem recursos e com o filho. Mas nenhuma palavra de reclamação. Ela sabia o que fazer. Ela precisava encontrar recursos. O que ela faz? Procura as antigas amigas da família e vai até elas e pede a oportunidade para trabalhar nas casas e cuidar dos filhos delas. No primeiro momento elas recusam. Que isso? Você é Joana? E ela pede: é a única forma de conseguir manter a minha vida e de meu filho. Elas aceitam. E assim, ela passa a cuidar dos filhos como serviçal das amigas. E passa a cuidar de todos aqueles que precisavam e que cruzavam o seu caminho. Um dia, ela fica sabendo que, juntamente com outros cristãos com os quais ela sempre encontrava, que Pedro estaria na cidade de Roma. E levaria um tal de Paulo, que falavam muito dele, mas ela não conhecia. Assim, ela pensa: é a grande oportunidade para rever Pedro e relembrar daquela noite maravilhosa na sua casa. Ela convida então o filho para ir junto lá nas catacumbas. Chega lá, encontra Pedro, relembra daqueles momentos tão importantes, tão marcantes na sua vida, se abraçam, estão velhos, estão mudados,
conhece Paulo e assiste ao início das falas maravilhosas da vida do Cristo. Mas, exatamente naquela noite, adentram ali a guarda pretoriana e recolhem todos os cristãos. Pedro e Paulo vão para a prisão e todos os demais para o Coliseu, para serem queimados. Quando ela se lembra disso, ela retoma a mesma cena e escuta o filho gritando: abjura, mãe, abjura a esse Jesus, por amor a mim, seu filho. Aquelas palavras, como um punhal, penetravam na alma de Joana, e ela já sem forças. O guarda, incomodado com aquele período, acende o achote e começa a colocar fogo no madeiro que está aos seus pés. E o fogo começa a queimar as vestes de Joana. E ele chega próximo a ela com sarcasmo e pergunta: esse Senhor, esse seu Senhor Jesus, te ensinou apenas a morrer? E ela busca do fundo da sua alma as forças para responder: não, ele não me ensinou apenas a morrer, mas a amar-te e perdoar-te. Cerra os olhos, dobra a cabeça, e naquele instante ela não sente mais qualquer dor. E enxerga duas mãos estendidas em sua direção. E nos pulsos dessas mãos, as chagas. Eram as mãos de Jesus. E ela ouve a doce voz do Mestre: ó Joana, tu foste fiel a vida toda. Você está liberta. Eu vim te buscar. Essa é a história de Joana de Cusa. E nós precisamos, como eu disse no início, não apenas ficar na história, mas nós precisamos situar esse espírito dentro de uma estrutura, porque o propósito nosso dessa casa é que nós também façamos esse situar na nossa encarnação e consigamos ver com os exemplos, como foi trazido ontem, vários momentos de Paulo, para que a gente possa estar sempre nos percebendo, vivendo situações semelhantes. E a vida de Joana, que nós contamos aqui, é extremamente rica para isso. E eu vou, então, fazer aqui, já dentro daquela estrutura de quem participa do Situar o Espírito, ou mesmo que participou dos estudos de terça, né? Uma estrutura para facilitar a compreensão. E nós vamos começar exatamente da reencarnação, da ambientação reencarnatória dela, família, cidade, estado e meio social. Onde ela nasceu? Nasceu em uma família abastada da sociedade romana. Casa-se com um homem rico e com poder. Mantém um status social. Vive na Palestina, em Israel, na Galileia, em Cafarnaum. Depois volta para Roma. Mas esse é o local onde ela vivia. Uma sociedade machista, com desvalorização da figura feminina, o que incomodava profundamente Joana. Ela discutia com o companheiro exatamente por isso. E foi viver onde? Numa sociedade que tratava as mulheres da mesma forma. Por que será, não? Ela estava ali, a ambientação reencarnatória estimulava esse incômodo nela, estimulava essa emoção, e era exatamente o que ela mais precisava. Ela casa com um homem infiel, ausente, leviano, indiferente, e que a tratava exatamente como a sociedade daquele tempo. Ela tem um filho
perdem tudo, fica viúva e retorna então para Roma. Tudo bem até aí? Educação, profissão e religião. Gente, por que nós estamos falando disso aqui? Para quem não conhece esse quadro, né? O quadro é a ambientação reencarnatória. Onde nasceu, em qual família que nasceu, né? E por que eu não falei muito da família dela? Porque eu não sei. Não tenho notícia nenhuma da família de origem. Eu só tenho notícia depois que ela, né? Eu não tenho livro. É isso? Cidade, estado, país, nós sabemos. O meio social, a história nos contou, né? Então vamos ver agora educação, profissão e religião. Gente, vocês não têm isso? Vocês não sabem isso? De vocês mesmos? Vamos lá. Educação. Pelo que eu pesquisei, ela tinha um profundo interesse pelo conhecimento que era possível naquela época. E era de uma sociedade que tinha ligações culturais, arte, etc. Profissão. Ela tinha alguma profissão? Não. Enquanto possuía bens, era apenas uma dama. Era apenas uma dama quando tinha os bens. Apesar de ajudar, de auxiliar, né? De assistir. Mas profissão ela não tinha. Após a perda, passa a realizar trabalhos serviçais para as amigas da sociedade. Era um trabalho de subsistência, de sobrevivência. Então ela não tinha profissão definida. Mulheres naquela época tinham profissão? Esquece, né? Religião. A religião inicial, em princípio, a religião romana, dos diversos deuses. E cristã depois do contato com Jesus. Então nós terminamos ali a primeira etapa, a primeira parte da ambientação reencarnatória. Agora nós vamos falar um pouco da personalidade de Joana. E é importante estudarmos a personalidade. É importante estudarmos a nossa personalidade. Vamos lá. Vamos ver se vocês vão concordar com as conclusões. E antecipadamente eu gostaria muito de agradecer a Beth por ter me ajudado nesse estudo, né? Me ajudou muito para que nós pudéssemos juntos chegar a essas conclusões aí. Olha só, orgulhosa, concorda? Ela era extremamente orgulhosa. Olha só, não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim não estarei reformando o meu esposo para o céu. Ela além de tudo era pretensiosa, arrogante, não é isso? Prepotente, mandona, né? Orgulhosa, está tudo ali dentro desse orgulho. Gente, a gente lê a história e fica fascinado. É uma santa. Aí nós vamos vendo que essa é uma personalidade inicial. Corajosa, concorda? Extremamente corajosa. Ir em busca de Jesus para encontrar a liberdade do seu ser, sendo uma mulher daquela época e naquela sociedade, ela era extremamente corajosa. Botava um véu na cabeça e ia. Colocava um manto negro, atravessava o lago e ia ter com Jesus. Ela era extremamente corajosa, inclusive, a gente vai ver mais para frente. Audaciosa também, não é? E era obstinada. Obstinada. Sabia o que queria e foi em busca, mesmo com todos os riscos envolvidos. Ela não tinha limites. Ela sabia o que queria e buscava, mesmo com todos os riscos envolvidos. A transformada. A transformada, ela mantém uma coragem fantástica. A coragem para enfrentar todos os desafios, principalmente a coragem para vencer a si mesma. Né? Ela utilizou dessa coragem para fazer um trabalho consigo mesma, para vencer as suas próprias limitações e dificuldades.
para vencer esse topete, essa prepotência. Fidelidade, né? Uma personalidade fiel. A fidelidade aos princípios do Cristo com uma rigidez que não permitia desvios. A fidelidade leva normalmente à rigidez. E para ela não havia possibilidade de desvios. Quem estava aqui ontem assistindo o estudo de Paulo? Há alguma semelhança? Paulo permitia desvios? Saulo não permitia e Paulo também não. Era extremamente fiel. Fiel. Doa ao que doer. Outro ponto que o mestre havia dito a ela: você precisa de resignação. Não foi? Resignada. A resignação de que estava ali naquela ambientação como instrumento divino para auxiliar e amparar, mas principalmente para se transformar. Olha só, ela estava lá para auxiliar e ajudar, mas principalmente para se transformar. Ela resignou-se com isso. Ela captou a mensagem do mestre e resignou-se. Era preciso estar ali. Era ali que eu precisava estar para a minha transformação. Era ali que eu faria o trabalho da minha mudança. Uma serenidade que ficou espelhada naquele momento em que ia ser morta lá na fogueira. A serenidade do aprendizado com suas dores a levaram a desenvolver uma serenidade diante de todas as situações, particularmente com a morte do marido e um filho para criar sem recursos. Que serenidade é essa? Da entrega. A capacidade de saber que tudo o que fosse necessário seria alcançado. É acreditar no futuro dependendo do Pai. A certeza, a confiança, a entrega. Essa é a serenidade. E por fim, persistente. Concorda? Sabia exatamente onde queria chegar e buscou esse objetivo, mesmo que representasse a sua maior perda, a morte do filho. Qual é a última frase que ele diz a ela? Mãe, me ame. Abjura por amor a mim. Não é isso? Mesmo que representasse a perda do filho. O nosso trabalho no Situar o Espírito tem propósitos para que a gente possa conseguir perceber quais são as nossas dificuldades, qual é o nosso compromisso espiritual, quais são as nossas necessidades, ou a necessidade principal, e desenvolver um projeto caridade pessoal. Ok? Por isso nós estamos fazendo esse espelhamento e, claro, que aqui alguns foram por dedução, em função do conhecimento que a gente tem da história. Quais eram as dificuldades? Nós já conhecemos, concorda? O orgulho, já falamos sobre ele. Então, uma dificuldade com o orgulho. Uma dificuldade com mágoa. Ela era extremamente, diríamos, rancorosa. Ela guardava aquilo, não é? Ela guardava. Ela ficava magoada com a postura do companheiro. Ela estava extremamente incomodada e guardava tudo aquilo que ele fazia, mas principalmente o que ele não fazia. Confirmaram? Vocês também disseram?
A prepotência era uma grande dificuldade dela. Extremamente prepotente. E ainda, mais uma, ressente. Né? O ressentimento era uma grande dificuldade de Joana. Mágoa, orgulho, prepotência e ressentimento. Só dela, a Beth perguntou, né? Só dela. Compromisso. Comentávamos com o Tony, né, Tony? Sobre a questão do compromisso. O Tony falou assim, mas vocês conseguiram chegar no compromisso? Sim, por dedução. Por dedução. Né? Qual era o grande compromisso de Joana de Cusca? Qual era o grande compromisso? A redenção de seu espírito por meio da fidelidade aos princípios do Cristo na vivência do seu planejamento reencarnatório. Porque qual foi o primeiro passo que ela deu quando ela buscou Jesus a primeira vez? Senhor, quero seguir os teus passos, cobrir as tuas pegadas depois de você. Vou abrir mão de tudo, da minha vida, do meu lado, da minha família, de tudo que eu conquistei, porque tudo perdeu a razão. Isso, mas ela foi lá. E qual era o caminho? Fidelidade aos princípios do Cristo, vivendo o seu planejamento reencarnatório. E não fugindo, né? Não fugindo dele. Esse era o compromisso. A fidelidade, que é chamada ser fiel a esses princípios no planejamento, na ambientação, com aquele que será o seu grande instrumento de mudança. E a necessidade? Gente, nós temos uma dificuldade imensa de chegar na necessidade, pode acreditar nisso. E olha só o caminho que nós seguimos para tentar chegar lá. Como falar e ensinar sem viver? Ela queria seguir o Cristo. Como é que ela ia ensinar sem viver? Como é que ela ia educar o filho nesses princípios se não os vivia? Aí vocês podem perguntar assim, como é que nós estamos educando os nossos? Não é? Nós estamos nos esforçando, não é assim? Como trabalhar com o Cristo pregando a boa nova? Quando ela foi lá e falou que queria fazer isso, com o coração cheio de mágoas, emoções e fragilidades com o companheiro. Como pregar a boa nova? Com o mestre, abrindo mão de tudo e com o coração cheio de mágoas. Foi preciso então iniciar o grande caminho da vivência e exemplificação do que aprendeu com Jesus. Esse era o projeto dela. Esse era o projeto caridade que ela traçou. Volta e vai viver tudo o que você aprendeu com o mestre para a sua grande transformação. Então, qual era a necessidade maior de Joana? Humildade. Ser serva. A grande humildade. Gente, isso é algo, para mim é concreto, ficou claríssimo. É perfeito. Por quê? Essa foi a frase que eu escrevi agora. Olha aí só. Joana não veio para ser missionária. Joana veio para se trabalhar, para um dia se tornar instrumento do Pai. Joana não era Paulo, Joana não era nenhum dos apóstolos, Joana, compreendem? Ela não era missionária. Ela era apenas um espírito preparado para ser tocado pelo mestre, para um dia se tornar instrumento. Mas naquele momento que ela precisava viver o seu planejamento reencarnatório. Sem fugir das obrigações. Sem fugir. Exatamente, que ela tinha planejado. Aí está. O grande projeto dela era esse. Volta e vai viver. Esse caminho da transformação, da autotransformação. Reflete, desculpa.
Ela veio para seguir o caminho da transformação, da autotransformação. Ficou claro até aí, gente? Então ela não veio para ser missionária, mas um dia para se transformar numa grande missionária. Joana de Cusa. Quem é esse espírito? Um dia, depois de Joana de Cusa, ela teve várias encarnações, mas 4 são citadas. 4. Uma, Joana na época do Cristo. A outra, uma freira na Ordem das Clarissas, criada por Clara de Assis entre os anos 1193 e 1252. Ela diz, num livro, pelo menos dizem, que ela foi a própria Clara. Aí, eu vou fazer a pergunta para vocês. A personalidade de Joana tem a ver com a personalidade de Clara? Personalidade de Joana com a personalidade de Clara? Para mim é um conflito imenso. Eu não estou questionando o que está escrito. É só para a gente refletir. Eu acho isso extremamente difícil, mas não importa. Ok? Calma, porque o problema todo são as próximas. A grande questão não está entre ser Clara ou não. A grande questão está entre ser Joana e ser Joana. 12 de novembro de 1651 nasce no México Sor Juana Inés de la Cruz, tendo sido a maior poetisa da língua hispânica, muito competente em teologia, medicina, direito canônico, astronomia, foi teatróloga, musicista, pintora e poliglota, falava e escrevia fluentemente 6 idiomas. Aos 13 anos, essa garota precoce foi chamada pelo rei da Espanha para fazer parte da sua corte, no sentido de valorizar a corte. Ela foi lá um tempo e percebeu que ali ela não desenvolveria o que precisava. Recolheu-se num convento e foi chamada a freira da biblioteca, porque ela vivia dentro da biblioteca, e lá ela estudou tudo isso. Lá ela estudou tudo isso e desenvolveu vários princípios, vários tratados, e um dos maiores tratados foi exatamente de ser a defesa feminina. Olha a origem que estava lá atrás, quando Joana de Cusa não concordava com as ações sobre a postura em relação às mulheres. Ela continua guardando isso e vai se preparar e vai estudar para um dia escrever aquilo que foi reconhecido como a maior feminista do mundo. Faz sentido a conexão de uma com a outra? E depois, em 11 de dezembro de 1761, nascia em Salvador Sor Joana Angélica de Jesus, que posteriormente tornou-se freira. E em 1822, como abadesa, ou seja, ela foi crescendo dentro do convento, e como abadesa, em defesa da honra das jovens do seu convento, foi assassinada por um soldado português, tornando-se mártir da independência do Brasil. Ela parou na frente quando eles tentaram invadir e disse: aqui não entra ninguém. Eles entraram por cima dela, mas foi o tempo suficiente para que todas as freiras conseguissem se salvar. Essa é Joana. Essa é Joana. A coragem da fé, né? E Joana, depois, Joana Angélica se torna Joana de Ângeles. E que no livro, lá no livro Após a Tempestade, está escrito lá assim: quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam os ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos em oferecer as nossas parcas forças, tão fracos como nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo onde deveriam cair as sementes da luz do Evangelho de Jesus. Joana estava inserida na equipe do Espírito de Verdade. E segundo relatos de própria Joana,
né? Ela deixa duas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, assinadas com o Espírito Amigo. A primeira, no capítulo 9, item 7, a paciência, né? Só um pedacinho, que ela fala da caridade e diz assim: há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Ela não está dizendo nada da vida dela lá com Joana de Ângeles. E o segundo, no capítulo 13, item 15, capítulo 18, item 15, dar-se àquele que tem. Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Gente, nós não temos a pretensão de sermos missionários. Nós não temos a pretensão de deixarmos uma marca, um registro nessa encarnação, mas nós podemos fazer esse caminho. Podemos não encontrar o Cristo tão próximo quanto ela encontrou, mas nós podemos encontrar o Cristo a cada momento da nossa vida, particularmente se nos dispusermos a olhar para a nossa ambientação reencarnatória, porque nós estamos com quem precisamos estar, nós estamos onde precisamos estar, e nós estamos vivendo aquilo que nós mais necessitamos para fazer o grande caminho da nossa autotransformação. A casa nos oferece oportunidades de reflexões como essas, estimulados pelo convite da nossa querida patrona, e não podemos perder esse barco. Obrigado pela oportunidade. Obrigado me desculpem pelos desvios, mas eu fiquei extremamente envolvido, e eu rogo a essa espiritualidade que nos sustente, a todos, para que tenhamos forças e muita disposição de trilhar esse caminho, de estudar o nosso processo encarnatório e estabelecermos para nós o nosso projeto Caridade Pessoal, e que sejamos iluminados. Que Jesus nos abençoe.